Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês aí da Prefeitura Municipal de Juquitiba, que estão à frente das questões educacionais, principalmente relacionado à educação infantil. Então, meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a avaliação da educação infantil, né? E da qualidade da educação infantil. Que hoje a gente pensa na educação infantil de qualidade, tá? Falando um pouquinho de mim, como aquela que vai estar falando com vocês aí nesse momento, meu nome é Marlene, eu sou psicóloga de formação e estou dentro de educação infantil como psicóloga escolar desde 1987, né? E é uma grande paixão trabalhar com educação infantil, porque é o lugar onde vocês vão ver e que as pesquisas comprovam que a gente pode fazer realmente aquela a tão desejada ação de transformação de uma sociedade a partir da educação, tá? Então, vou passar agora para o próximo slide e nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação. O que nós vamos falar aqui nesse momento, né? Eu preparei um material em que nós vamos comentar um pouquinho sobre as concepções históricas da educação infantil. Depois nós vamos conceituar a questão da primeira infância na educação infantil, os impactos da educação infantil na vida e na sociedade, e quais são como que a gente avalia a educação infantil, né? Quais são o que a gente diz que é qualidade da educação infantil e quais os indicadores que nós temos para avaliar essa qualidade. Então, no primeiro tópico, né, concepções históricas da educação infantil, que está no próximo slide, nós vamos entender, né, não é o anterior, que a gente precisa entender como que nasce a educação infantil, como que a educação infantil acontece, né? Então, nós temos que entender que as creches, as instituições que atendiam crianças de 0 a 6 anos, ou que atendiam as crianças de uma maneira geral, elas tinham um objetivo único de ser um espaço para que as mães, né, principalmente as mães operárias, pudessem trabalhar, né, porque existia a necessidade dessa mão de obra dessa mãe nas grandes indústrias, né? E aí, onde que essas mães poderiam deixar seus filhos? E aí se criou as creches. E nesse contexto, as creches elas foram criadas com o objetivo realmente assistencialista, que era assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar meus filhos com alguém. E onde que eu vou deixar? Eu vou deixar numa creche. Então, essas creches elas não tinham objetivo educacional, elas tinham só o objetivo de cuidar. Só que isso mudou-se ao longo dos anos, a partir das pesquisas que mostraram a importância dessa faixa etária de 0 a 6 anos. Porque se a gente lembrar, nós lá nessa época, né, no final do século XIX e tal, nós ainda atendíamos a criança como um adulto em miniatura. Nós não entendíamos que o funcionamento dela era diferente de um adulto e que o quanto eu pudesse fazer por ela nesse processo de aprendizagem, isso impactava na vida futura dela. E aí os estudos começaram a mostrar isso. Então, aí, na Constituição de 1998, no Estatuto da Criança e da Adolescência, vem dizendo necessidade de que ela tenha acesso a um ambiente de qualidade. E a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, traz aí esses parâmetros e inclui a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. A etapa de 4 a 6 anos, né, a etapa a criança ela tem que estar dentro dessa educação para ser privilegiada, beneficiada, aliás,
por todo esse processo de aprendizagem que vai fazer uma diferença lá na frente para ela. Isso gerou uma mudança, né, na concepção. Para que a gente pudesse sair de uma visão assistencialista, nós precisamos mudar essa noção do que é educação infantil. Do ponto de vista, primeira questão que se discutia é: a educação infantil é para cuidar ou para educar? E aí a gente pergunta, gostaria que cada um respondesse aí. Será que a gente, quando cuida, não está educando? E será que quando a gente educa, a gente não está cuidando? Então, não tem como separar esses dois fenômenos, né? De educar e cuidar. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E compartilham e são favorecedoras de um processo educacional e desenvolvimental da criança. Isso impactou de uma maneira que houve uma ressignificação da educação infantil, em termos de estrutura física e humana. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos os nomes das professoras que tomavam conta das crianças como pajem, né? Entendendo que muitas delas não tinham nem, às vezes, a educação básica completa, não tinham terminado o ensino médio. E era um espaço mesmo para as crianças ficarem, né? Uma grande sala onde se jogavam os brinquedos no centro, as crianças brincavam e acabou. Aí mudou-se. Hoje a gente tem que ter pessoas qualificadas com pedagogia para atuar junto das crianças. Isso reformulou até o curso de pedagogia, né? Eu sou coordenadora de um curso de pedagogia e isso mudou, né? Quem se formou na pedagogia anos atrás, bem anos atrás, vai lembrar que formava para administração. E hoje a gente tem todo esse aparato para a educação infantil, né? Bom, nesse sentido, nós podemos ver no próximo slide que essa concepção de infância, né, da educação infantil, ela foi vista sob o referencial da primeira infância, né? Então, o que a educação infantil pode promover para essa primeira infância? Entendendo aí as crianças de 0 a 6 anos, e aí a educação infantil separada de 0 a 3 para creche, 3 a 4 a 5 para pré-escola. Então, os estudos na neurociência e da psicologia de desenvolvimento trazem aí a ideia de que é um período de maiores possibilidades para a formação de competências humanas, tá? Então, vai acontecer durante a gestação e durante até o 6º ano de idade do indivíduo. Então, se as coisas falharam no período da gestação, é na educação infantil que a gente tem, assim, como diz um colega meu, uma grande trincheira, né, para que a gente possa vencer essa guerra de desigualdade social, de a gente ter uma equidade na educação. Então, hoje, a gente entende a educação infantil como uma grande janela de oportunidades. E a gente, ao mesmo tempo que nós temos toda essa compreensão, ao mesmo tempo nós temos um descaso com a educação infantil, porque ainda ela é vista como um lugar em que se dá comida, toma banho e limpa-se bumbum e dá mamadeira, né? Então, dentro das próprias alunas que estão fazendo pedagogia, mas eu vou limpar bumbum, eu vou dar mamadeira, né? Então, dentre todas as profissões, ainda há essa discriminação. E não compreendendo esse momento ainda como primordial para o desenvolvimento. Então, nós que estamos na educação infantil, nós estamos trilhando aí um caminhar tão importante, porque nós estamos lidando contra a maré, né? Como se nós estivéssemos caminhando contra essa maré de informações que não são verídicas, né? E que não valorizam realmente o papel da educação infantil e do profissional da educação infantil. Então, essa é uma situação que nós temos que nos apropriar,
reconhecer essa potencialidade, e é o que eu costumo dizer, se todos nós soubéssemos, família e professores, o quanto que nós temos poderes para mudar, para fazer o melhor para a sociedade, teríamos muito mais tranquilidade no nosso trabalho. Não é fácil, porque muitas das famílias também não aceitam o papel da educação infantil como um lugar de aprendizagem, né? Às vezes elas querem realmente só o cuidado, né? E aí volto que cuidado não está livre do educar. Mas essa é uma concepção ainda errônea na nossa sociedade. E quem vai mostrar para quem veio a educação infantil? Nós. Cada um de nós, dentro do seu quadrado, fazendo o bem, fazendo aquilo que deve ser feito pelo desenvolvimento e aprendizagem das crianças. E aí agora, nos próximos slides, nós vamos ver o que os estudos apontam sobre... Ah, desculpa, eu tirei aqui essa frase porque eu gosto muito dessa frase no sentido do impacto, né? Porque às vezes a gente só olha ali para aquela criança que eu tenho que planejar que música que eu vou cantar, que história que eu vou contar, como que eu vou dar comida, como que eu vou dar o banho, e a gente perde a referência do impacto disso tudo na vida dela. Então, o desenvolvimento integral da primeira infância é crucial. As experiências ocorridas nessa fase terão influência ao longo de toda a vida do indivíduo, seja na área da saúde, seja do seu bem-estar social, emocional e cognitivo. É só a gente parar para analisar a nossa vida, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas há muita frescura, né? Ah, porque olha aqui, olha, eu lá vivi e não tinha essa frescura, né? Era tão... Agora tudo, né? É diferente, tá? Mas vamos analisar, né? Será que o que a gente viveu poderia ter sido uma qualidade um pouquinho melhor e a gente está melhor? Ou o que aquilo que a gente viveu, será que essas crianças estão vivendo? Será que a gente poderia compartilhar nossas experiências nessa fase, que muitas vezes estavam com nossos avós, a família, aquela família estendida, em que a gente brincava na rua? Será que a gente pode passar isso para essas crianças também? Então, temos esses dois lados que a gente precisa refletir. Aí, aí nos slides seguintes, vem realmente as pesquisas que vão validar. Vocês vão ver, assim, que eu coloquei várias temáticas, né, que vão falar sobre a importância da educação infantil, e aqui tem os sites, se vocês quiserem ler os artigos, as reportagens sobre a temática, fiquem à vontade, né? Então, acho que vocês todos conhecem o programa Criança Feliz, né, que tem uma repercussão. Antes da pandemia, ele passou por um processo de avaliação, concorreu na Inglaterra com vários outros programas para atendimento da primeira infância, e ele ganhou, tá? Em primeiro lugar. Então, é um programa que trabalha com crianças hoje, acho que é de 0 a 3, tá? Em que os visitadores vão às casas, trabalham com as famílias, e aí eles vão dizer o seguinte, que esse estímulo e acompanhamento da primeira infância podem quebrar ciclos de pobreza e vulnerabilidade. Então, a partir do momento que eu dou oportunidade para essas crianças, eu posso quebrar esse estímulo. Muito se discute que a educação infantil não é para trabalhar a questão da alfabetização. Concordo que não é esse nosso objetivo, que a criança saia daqui lendo e escrevendo numa educação infantil. Mas é um momento importante em que ela tem um contato próximo, um vínculo afetivo e positivo com o seu educador, em que ela pode conhecer que o mundo é letrado, que ela pode conhecer que existe essa perspectiva, que vai fazer toda a diferença na vida dela futura. Então, o brincar dessa educação infantil, ele tem que ser estruturado também. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ser planejado para que justamente possamos quebrar esse ciclo de pobreza e vulnerabilidade.
Porque dizer que aquela família ou aquela criança parece que não vai para frente, eu estou matando essa criança. Mas aí eu preciso ir atrás dessas circunstâncias, do que eu posso fazer para quebrar essa pobreza e vulnerabilidade. Vou conseguir? Pode ser que sim, e muitas vezes consegue. E a gente nem faz ideia que atingimos o objetivo. Do ponto de vista da neurociência, ele vai dizer que a gente tem que lembrar que ao nascer, nós temos 100 milhões de neurônios. Deixa eu ver se eu estou certo, porque eu sempre faço 100 bilhões, sempre subestimo. Então, nós nascemos com 100 bilhões. Chegamos na vida adulta, né, geralmente com 20 bilhões. O que fizeram com os 80 bilhões? Eles não foram utilizados, né? Eles não foram trabalhados. Então, nós entendemos, pela lei de uso e desuso, que quanto mais você estimula as conexões neuronais, mais o cérebro se forma, né? E ele consegue aumentar, potencializar a sua capacidade de aprender. E isso, a inteligência, a capacidade de pensar. Por isso que essa fase da criança aí de 4 a 6 anos é a fase do porquê, né? E por que isso? E aí Piaget vai dizer da importância da experiência, quer dizer, criar momentos de que ele possa experienciar, ter experiências para poder pensar sobre, fazer as conexões, né? Quando eu misturo a cor amarela com verde, o que dá? Ai, olha, deu essa cor. Se eu puser mais amarelo, o que vai acontecer? Eu estou criando hipóteses, estou mostrando para a criança que tem, para eu chegar numa cor, para que eu faça algo na vida, que eu tenho várias possibilidades, que eu tenho várias combinações que eu posso utilizar. Então, não dar o pronto também para essa criança, para que ela possa aprender junto com ela, experienciar, ela misturar, ela ver a realidade. Ou quando ela traz assim, nossa, tem uma abelha aqui, tia, olha aqui, professora, abelha. Ah, aí, o que é abelha? Vamos conversar sobre a abelha. Né? E ali eu vou falar da colmeia, vou falar da questão da equipe, vou falar do mel, eu falo da comida. O que eu estou fazendo? Eu estou ampliando as conexões neurais. E eu estou dando chance para que essa criança, chegar lá na educação formal, no ensino fundamental, ela já vai lá, ela já tem uma construção, ela já tem bases para poder aprender a ler, a escrever, ao pensamento lógico. Então, a mesma questão da praticidade. Então, o ser humano é uma obra-prima, né? Em que nós somos altamente adaptáveis. E a plasticidade neuronal, ela é justamente essa prova viva, né? Hoje, nós sabemos que quando há uma lesão numa área do cérebro, outra área, se bem trabalhada, ela assume aquela função. E às vezes as estruturas cerebrais se organizam e supre aquela deficiência para que ela avance. Então, molda outros, tá? Então, essa ideia é importante que a gente tenha, bem claro. Então, se você tem uma criança que veio de uma realidade muito ruim, de uma família de drogaditos, que tem as suas experiências negativas, pouca estimulação, tal, é essa criança que vai mais se beneficiar da educação infantil. É essa criança que vai poder ter oportunidade de reorganizar suas funções e estruturas cerebrais para avançar. Tá? No próximo slide, nós temos mais estudos em outras áreas. A trajetória escolar. Não tenha dúvida, né? A educação infantil, isso já é comprovado, vocês sabem, ela interfere no fluxo escolar. Não tem jeito.
O que faz, o que mantém a criança dentro da escola, o que diminui essa diferença em idade série, tá? Um dos fatores é a educação infantil. E aí nós temos estudos, eu trouxe aí uma tese do professor Daniel, que é daqui da FEA, de Ribeirão, que fala que os regressos e não ingressos do ensino infantil diferem em termos de motivação intrínseca e apego à escola ao final do ensino fundamental. Lógico, gente, se nós tivermos... Quando a gente tem uma boa relação com o lugar que a gente trabalha, com o lugar que a gente vive, a gente cria vínculo, a gente cria afetividade. Então, o que acontece? Eu gosto aqui. Eu aprendo a gostar. Então, eu vou gostar de ir para a escola. Agora, se eu tenho uma educação infantil que não trabalha comigo, desenvolvendo as habilidades socioemocionais, né? Não promove essa aprendizagem, que é só um depósito de criança, ou não vejo a forma como eu lido com as crianças, que eu fale no olho com olho, que eu pratique práticas indutivas e não coercitivas, né, punitivas, mas que eu ensine a criança a pensar, que eu ensine a criança a ver o mundo, essa vai ser a escola prazerosa que vai proporcionar que ele depois tenha prazer de dar continuidade aos seus estudos. Aqui é um dado da minha tese de doutorado, em que a gente investigou que as crianças no ensino nos anos iniciais do fundamental, que tinham mais estresse, que viviam situações mais estressantes, eram aquelas que não tinham passado para as escolas de educação infantil. Significa que as frequentadoras de educação infantil viviam menos situações estressantes no ensino fundamental. Então, tem um papel fundamental nesse fluxo escolar. E aí, hoje nós temos vários grupos de pesquisas, né, no nosso país e fora do país, evidenciando a importância da educação infantil na economia, tá? Então, nós temos aí o modelo do Ceará, que vocês sabem muito bem, várias pesquisas foram feitas ali, e várias mudanças que melhoraram aí essa questão educacional. Então, que deixam bem claro que países que investem na primeira infância possuem maiores índices que não investem na primeira infância, desculpe, possuem maior índice de criminalidade, taxas de gravidez na adolescência, evasão escolar e menores níveis de produtividade. O investimento no aprendizado durante esse período é uma das estratégias importantes para o crescimento econômico e social dos países. Quando a gente tem mais criminalidade, mais evasão escolar, taxas de altas de gravidez na adolescência e menores níveis de produtividade, nós temos uma sociedade economicamente falida, socialmente não ética, né? Então, e não produtiva. Então, veja, é ali, né, na hora que a criança está pronta. A gente diz que essa janela de oportunidade, a criança está sedenta, né, de conhecer, ela está sedenta de carinho, de formar vínculo, e não significa que ela fazer o que ela quer, mas sim que ela seja olhada, que ela seja amada, como Paulo Freire fala, né? Nós, todos professores, precisamos desenvolver a amorosidade. E essa amorosidade a gente desenvolve a partir justamente do momento em que nós somos empáticos, que nós temos coragem, que nós vencemos os nossos medos, que a gente que sejamos tolerantes, e que investamos nesse momento tão crucial para a criança. Aqui a gente conclui basicamente os estudos que eu trouxe assim, para hoje, tem muito mais, né? Para mostrar os impactos da educação infantil, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade no próximo slide. Bom, quando a gente trabalha na educação infantil, vou sair da educação infantil, tá? Então, tá. Eu hoje estou fazendo meu almoço, né? Então, eu pus lá o arroz para fazer, eu pus o feijão e pus uma carne no forno. O que eu preciso para que esse almoço saia delicioso,
que dê tudo certo com ele? Eu preciso cuidar dos temperos, a qualidade dos produtos que eu vou usar. Eu preciso ver se meu forno está funcionando direitinho, né? Se não tem nenhum problema, porque às vezes o forno, né? Se ele está torto, queima de um lado, não queima, no cozinha, queima de um lado e no cozinha do outro, né? Eu preciso... todos esses fatores eu tenho que estar olhando, né? Tem mais outros fatores, a temperatura, tal, enfim. O que eu estou falando? Eu tenho ali norteadores que vão me dizer, olha, eu preciso, para ter uma boa carne cozida, precisa isso, tá? Nós precisamos desenvolver tais competências do aquele que cozinha e daquele que vendeu a carne, tá? Só que eu também tenho que ficar lá avaliando o tempo todo, acompanhando, monitorando como que essa carne está sendo construída, né? Como que ela está sendo cozida. Então, no arroz, se eu não fico ali, aquela bobeada que eu dei, queima o arroz. E aquele piscada de olhos, aquele cheiro horrível de feijão queimado, né? O que é isso? Eu costumo usar um ditado bem chulo, mas que para mim faz sentido, que o gado engorda com o olho do dono. Então, nós temos que estar sempre nesse processo de avaliação da qualidade. E hoje nós temos documentos que nos ajudam a fazer esse processo, que é justamente a BNCC, que é o nosso grande norteador, é o documento legal, e nós temos instrumentos de avaliação da qualidade. Então, eu preciso, se eu quero uma educação infantil, porque hoje não é mais a necessidade da educação infantil, a gente precisa de uma educação infantil com qualidade, para ela sair do aspecto assistencialista. Para isso, eu tenho que trabalhar com essa qualidade, eu tenho que estar sempre ali avaliando, monitorando. Mas como que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a partir das dimensões. Vou avaliar a partir da relação do professor, vou avaliar a partir da questão da estrutura física, e para isso eu vou olhar para os indicadores, quer dizer, o que eles me dizem, né? O que eu vou ter que usar, o que eu vou ter que olhar na relação professor-aluno? Eu vou olhar como que o professor conversa, como que o professor planeja as suas atividades, né? E por quê? Porque eu tenho como referência vários estudos que dizem que quando o professor está mais, conversa mais com seus alunos, o tipo de atividade que ele propõe para os seus alunos, ele prioriza a qualidade, ele melhora a qualidade da educação infantil. Então, veja, é esse ciclo aqui que a gente tem que fechar. Então, não basta oferecer educação infantil, não basta estar preocupado com a qualidade dela. É preciso a gente investir na nossa formação, no nosso desenvolvimento profissional, olhando para a BNCC e olhando para os instrumentos de qualidade da educação infantil. E nós temos aí os parâmetros de qualidade da educação infantil de 2018 que nos permite isso, né? Com maior facilidade. E nos próximos slides, nós preparamos aí, né? Vocês têm aqui tem os conceitos, né? Então, a dimensão está no campo dos acessos à instituição, o funcionamento da oferta, os aspectos pedagógicos e gestão, como eu disse, né? A quantidade de adultos, as relações, né? Os indicadores estão no ponto da quantificação, de aferir, e os parâmetros são mais genéricos, né? Para verificar realmente o andamento e a qualidade. Então, quais os parâmetros? Da onde eu parto? Porque qualidade. A qualidade é algo relacional. Ela está relacionada a quê? Eu preciso ter critérios para avaliar essa qualidade. E aí eu tenho esses documentos aqui que eu falei, e o mais atual é esse Parâmetro Nacional da Qualidade da Educação Infantil de 2018. Ok? E aqui nós preparamos para vocês, no próximo slide, justamente
alguns aspectos, né? Trabalhamos aí com as questões da dimensão e os indicadores, para que vocês possam avaliar aí de 1 a 4 como que isso acontece nas instituições de vocês. Gente, se autoavaliar ou avaliar o espaço que eu coordeno, que eu tomo conta, é muito difícil, né? Daí que nós estamos à busca do nosso autoconhecimento, sabe lá desde quando, né? E muitas vezes a gente foge disso. É natural. Mas se a gente não tiver preso a situações de o que eu vou valorizar, eu vou estar presa muito mais a situação de eu vou me expor, eu não quero, eu vou ver coisa que eu não quero. Vai ver coisa que eu não quero, vai ver erro, e o erro é importante. É o erro que faz. Quando eu vejo o erro, olha, significa que eu avancei, porque eu consigo entender o que é adequado. Então, essa é importante. Por isso que essa avaliação desse espaço, essa autoavaliação, ela favorece. E favorece quem? Favorece a criança. Favorecendo a criança, favorece a nós, porque nós criamos uma sociedade mais humana, mais feliz, né? Então, quando eu vou pensar no planejamento, a minha escola planeja, ela tem um currículo, ela tem um PPP, ou ela tem apenas aquele que eu vou lá, Ctrl C, Ctrl V, de ano para ano? Né? Não, ele é vivo esse documento, ele é vivo porque a cada momento são novos profissionais, eu aprendi coisas, eu vi que aquilo que eu fiz o ano passado não foi legal, que eu posso pôr mais coisas, ou que eu fiz aquilo e que deu muito, muito mais certo do que eu penso. Então, eu tenho que estar lá investindo nisso, né? O quanto que eu tenho uma proposta pedagógica consolidada, ou hoje eu conto uma historinha aqui, amanhã eu faço uma coisa ali e nada se encaixa com nada. Então, como que eu realizo esse planejamento, o acompanhamento e avaliação disso, tá? E aí depois nós temos os outros, né? Esse aqui é o primeiro, a primeira dimensão, podemos passar para a segunda agora. A segunda, como que são as interações? Né? Como que são as interações entre as crianças e a criança? O fulano não adianta porque ele bate o tempo todo, ele morde, mas será que nessa interação aqui eu entendo que eu também sou responsável para fazer com que ele aprenda a se relacionar, a se interagir? Eu crio espaços para isso, né? Como que eu respeito o ritmo, a dignidade, as diferenças, a diversidade da qual a gente vive, né? Por exemplo, é uma questão muito assim, hoje a gente tem a questão da inclusão, como que nós trabalhamos esse aspecto, né? A questão das identidades, o respeito às características de cada região, né? Como que chega, como que eu faço esse aspecto? Pode passar para o terceiro. Eu proporciono experiências que essas crianças vão crescer, vão ter autonomia, né? Ou eu só peço para elas, vai, amarra esse sapato aí, menino. Ou eu vou construindo isso com eles. Ou eu vou lá e amarro para eles. Não, como que eu crio essa autonomia? Né? Como que eu dou espaço para ela fazer aquela bagunça com a tinta? Dela, na hora do almoço, ela poder pegar a comida, né? Levar na boca, com a mão. Como que ela se relaciona com o ambiente natural. Eu não vou ter tempo aqui para falar de todos os itens, tá? Eu estou passando de uma forma mais rápida. Podemos ir para o quarto. E os espaços, né? Aí, como que estão distribuídos? Tem espaço para essa criança ou está tudo tupetado? Gente, isso é uma questão importante, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente chega em casa e encontra a cozinha desarrumada, as camas sem fazer, desarrumada, a casa suja, o que dá vontade da gente fazer?
fugir. Deus me livre, não quero ficar aqui nessa casa. Por quê? Nosso cérebro não aguenta essa desorganização, ele se perde, tá? Ele se perde. Então, da mesma forma, quando eu vou dar banho nas crianças, como que eu deixo esse ambiente? Eu deixo um ambiente tranquilo, tudo organizado, o chuveiro ali, né? A banheira, tem os sabonete, tem as coisas tudo ali direitinho, ou de repente é tudo bagunçado, a hora que eu preciso de sabonete, cadê o sabonete? Ai, meu Deus do céu, cadê o sabonete? E vou procurando e não vou achando, né? Então, isso são questões que a gente precisa pensar, tá? E outro, proporcionar espaço para ela levar um livrinho na hora do banho, né? Também é muito bom para que seja um banho gostoso, para que a criança goste daquele ambiente. E por último, o quinto, indica dimensão, é o respeito e acolhimento, né? O como que eu consigo acolher as famílias que chegam. Famílias que estão dispostas ao diálogo, famílias que não estão dispostas ao diálogo, famílias que têm costumes muito diferentes. Como que eu trabalho isso, né? Isso é importante a gente pensar. E é isso, gente, que eu preparei para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Estou à disposição. Se vocês precisarem de mais alguma questão, que vocês quiserem conversar. É uma área que eu sou apaixonada e dou parabéns para vocês por estarem nessa área. E acredito muito o quanto que vocês poderão fazer a diferença na vida de cada criança. E torço para que o impacto seja muito positivo, tanto na vida delas como na nossa, né? Porque nós também ficamos impactados quando vimos uma criança se desenvolver bem. Um abraço, muito obrigada e, quem sabe, até breve. Um abraço, até.